Criação de conteúdo. Olha, eu sempre fui o tipo de pessoa, assim, ruinzinho para criar conteúdo realmente, porque o meu foi sempre questão de prospecção e também anúncios ali, né. Então isso aí sempre foi a meu ponto forte. Mas enfim, isso mudou completamente agora, porque olha só o que aconteceu nesses últimos dias. Esses últimos dias a gente criou muito conteúdo, para 3 canais no YouTube, e segundo esse aqui também, né, que esse aqui ainda tá, tipo, começando e tudo mais. Mas são 3 canais no YouTube e também uma página no Instagram da empresa que a gente tá cuidando aqui, que é a nossa, né. E aí, o que acontece? A gente começou a criar muito, 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 muito conteúdo mesmo. Só que aí, o que acontece? O cliente entrou em contato com a gente depois. E aí ele queria um serviço nosso, só que a gente não presta o serviço lá, na região dele ainda. E aí ele ficou desanimado pra caramba: "Poxa, caramba, eu queria muito, né, que o serviço de vocês, que eu sou muito fã de vocês". Eu falei: "O quê?". Ela falou fã do tipo, da empresa ali, eu falei: "Caracas, mano, não, tipo, a gente estava criando conteúdo realmente pra se conectar com a pessoa e tudo mais, mas não achou que ia ser tão rápido". E aí o que acontece? Essa pessoa, a gente não consegue prestar o serviço pra ela, só que ela consegue comprar os produtos da gente. Ou seja, a gente vai vender pra ela, no caso dela em Mogi das Cruzes, e a gente não atende lá. Ainda não. Mas assim, a gente consegue vender os produtos pra ela. E aí que veio uma coisa muito massa, assim, que eu aprendi com a criação de conteúdo. Uma coisa que eu já estudava, uma coisa que eu já fazia, só que fazia de forma, assim, mais de boa, sabe, mais tranquilo, só que agora eu tô fazendo de uma forma mais agressiva. Por quê? A gente controlou a parte dos anúncios, controlou a parte da da das páginas ali certinho, beleza, tá tudo, a prospecção, né, tá tudo certinho, as páginas, né, de venda tudo certinho, organizada. Só que assim, o nosso orgânico ele é, assim, quase inexistente, pelo menos era. Só que aí a gente começou a criar conteúdo tanto no YouTube, no Instagram, no Pinterest e também no TikTok. E foram crescendo essas redes também. E o que aconteceu? A gente começou a ter uma alavancagem ali nas nossas vendas. E aí o que acontece? Tem uma coisa muito, muito, muito interessante, que é a questão das parcerias. A gente conseguiu fazer essas parcerias depois de criar esse conteúdo, porque a gente começou a elevar o nosso valor. Ou seja, as parcerias que a gente fechou, são parcerias muito boas. Mas por que que a gente fechou essas parcerias? Porque a nossa marca ela tá muito bem posicionada hoje em dia. O nosso brand está muito bem posicionado. E é uma empresa recente. Ela é a segunda empresa que eu tenho que ela é boa, sabe? Tipo, ela é interessante. Ela é uma empresa assim que ela sofre para ter lucro, realmente, porque o foco dela hoje em dia é brand totalmente. Mas aí o que acontece? Como a gente está criando esse conteúdo, a gente acabou chamando mais atenção de parceiros, mais atenção dos nossos clientes, mais atenção de fornecedores, e a gente começou a crescer mais. Então, a criação de conteúdo hoje em dia, ela é muito importante. E eu não estou falando aqui de fazer conteúdo dançando, fazendo dancinha, não. Atraindo o seu público-alvo. Cara, se você faz um conteúdo bom e depois você está rodando os anúncios com aquele conteúdo, você começa a entrar no momento de descoberta. Porque existe um passo a passo para você poder fazer na jornada do consumidor, que é descoberta, atração, consideração, ação e apologia. Que no caso esse daí é o processo ideal para o cliente ter na sua empresa. E nesse processo de descoberta é a parte que entra a criação de conteúdo, porque é o primeiro momento que a pessoa vai conhecer você. Então, se a gente cria o conteúdo ali, se impulsiona aquele conteúdo ali, as pessoas vão saber que a gente existe. Sabendo que a gente existe, a gente consegue ofertar alguma coisa para ela. Ah, Gabriel, eu não consigo prestar o serviço para ela. A gente vai vender um produto para ela. Ah, Gabriel, eu não consigo fazer isso. Mano, vende alguma coisa para aquela pessoa. Você precisa ter múltiplos serviços, múltiplos produtos para você vender. Ah, Gabriel, mas eu não tenho, eu não consigo fazer porque é caro. Entra na parceria. Olha, a gente tinha um grande problema há um tempo atrás para a questão de LED, né? Instalação de LEDs assim nas piscinas e tudo mais. A gente não faz esse tipo de serviço. Sabe quem faz? Os nossos parceiros. Nosso parceiro. Ele faz. E aí a gente ganha o quê? 25% da comissão. Ou seja, se ele cobrou R$ 1.000 ali, 250 é nosso. Entendeu? A questão aqui é, quando você não faz o serviço, mas
ele é junto com ele faz parte da sua empresa, ele precisa daquilo na sua empresa, você precisa fornecer para o seu cliente. Então, essa jornada, essa criação de conteúdo, ela precisa ter um objetivo, ou seja, não adianta eu só criar o conteúdo por criar, você precisa levar o seu cliente para algum funil, para alguma estrutura, para algum lugar, porque se você não leva o cliente para algum lugar, ele vai procurar em outra pessoa, ou seja, você ensinou ele, eu vou ensinar o cliente a como cuidar da piscina, como aquecer a piscina, qual é o melhor motor para a piscina. Sabe, você não vende motor. O aquecedor lá para ele colocar na piscina, você não vende. Por quê? Você vai falar para ele, ó, é bom, é bom, é bom, mas no final, procura na sua região, procura no Mercado Livre. Você não vende. Ou seja, você está oferecendo, você está ensinando, mas você não tem um objetivo naquilo. Ou seja, você está perdendo conteúdo, você está gastando conteúdo com nada. Você precisa ter um objetivo. Ou seja, Gabriel, meu objetivo é crescer os seguidores. Beleza, cria o conteúdo para crescer os seguidores, mas cresce com seguidores qualificados. Porque não adianta você crescer 1 milhão de seguidores e todos serem desqualificados. Ou seja, você vai vender o que para eles? Você vai oferecer o que para eles? Gabriel, como é um público em geral, eu vou vender camiseta, porque camiseta é uma coisa que todo mundo quer. Na verdade, não. Não é todo mundo que quer. Depende muito do que você vai vender. Como é seu público? Qual o tipo de camiseta que você vai vender? Ou seja, você precisa estudar tudo isso antes de você criar o conteúdo. E essa foi a experiência que a gente teve aqui. A gente já criava conteúdo já para as outras empresas, né, da agência. Só que assim, a gente não criava diretamente para as nossas. Por quê? Porque assim, a criação de conteúdo, ela é uma coisa assim muito delicada, né? E para os nossos clientes, por quê? Gabriel, você criava os seus clientes porque não dava certo, então você criava para eles, mas para você não. Não, porque existe uma coisa. Os nossos clientes, eles tinham uma questão assim de postar a questão dos serviços deles de uma forma diferente. Eles queriam, porque queriam fazer o social media deles, eles queriam ter conteúdo apenas, porque eles falavam que era bom, que não sei o quê, e a gente vendia isso como um serviço a mais, ou seja, era uma coisa só para ele ter aquele serviço, e o nosso maior serviço era tráfego pago, gestão do funil do cliente e a estruturação da agência em si, da empresa do cliente inteira. Ou seja, se ele precisava do financeiro, a gente estava fazendo, se ele precisava de estrutura na jornada do consumidor ali, a gente fazia também. Se ele precisasse de melhoria no site dele, a gente fazia. Se ele precisasse de melhoria no WhatsApp para conversão ali, a gente ajudava também. Então, esse é todo o processo, só que a gente dava de bônus o social media para alguns clientes, né? Porque alguns entenderam fortemente que não é necessário ter um bom social media para você ganhar dinheiro todo dia, principalmente em alguns serviços. Mas entra aquela questão: você pode ganhar dinheiro só com tráfego pago ou você pode ganhar dinheiro só com orgânico, mas imagine juntar os dois. Só que aí precisa ser muito bem organizada essa parte do conteúdo, da criação de conteúdo. Cara, eu passei 1 milhão de coisas nesse vídeo aqui, né? Você aprendeu alguma coisa, né? Poxa, passei até como que a gente faz, qual que são a nossa estrutura, como você faz a jornada do consumidor, como você organiza para você poder postar um conteúdo. Cara, é sério, muita coisa aí, hein? E eu vou postar mais, eu vou passar na prática também, vou mostrar o processo das empresas também na prática, no passo a passo de como a gente está estruturando essa empresa aqui. E eu espero que você tenha gostado. Esse conteúdo aqui é só um pouco do que eu quero passar ainda, e bora lá que ainda tem muita coisa pela frente. É isso aí, tamo junto, hein? Falhou!